No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 28 de novembro, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 5 ao 11. Estamos na primeira semana do tempo do Advento. Vamos fazer esta oração, a oração do dia. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho, que ele, ao chegar, nos encontre vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, ele vai. A outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Ocidente muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus trabalhe no nosso coração, nos prepare para vivermos bem esse tempo, tempo de graça, tempo do Advento, mas também tempo de conversão. O oficial romano chega até Jesus, porque ouviu falar de Jesus, diz: Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Este oficial era um pagão, não era uma pessoa convertida. Mas ele teve a humildade, ele tinha pessoas, ele comandava um grupo de pessoas. Mas ele teve a humildade de ir até Jesus e dizer: Senhor, meu empregado precisa ser curado, meu empregado precisa de ti. A humildade nos aproxima de Deus, o orgulho nos distancia. Corremos o risco de nos tornarmos pessoas prepotentes, orgulhosas, e achar que não precisamos mais da ajuda do outro e até mesmo de Deus. Deus não escolhe os mais capacitados, Deus não escolhe os mais perfeitos. Deus escolheu Davi e Davi cometeu adultério. Deus escolheu Judas e Judas traiu Jesus. Deus escolheu Pedro e Pedro negou Jesus. Não são os nossos erros que nos fazem melhor ou pior, mas o nosso desejo de recomeçar, nosso desejo de acertar. A diferença entre Davi, Judas e Pedro é que Davi se arrependeu, é que Pedro se arrependeu e retomou e voltou. Judas ficou no seu remorso. Judas não se arrependeu. Não sabemos o fim de Judas, mas o que a palavra nos mostra é essa diferença. Amado irmão, amada irmã, ouvindo esta liturgia, este início de preparação para este início de Advento, preparação para o Natal, queira, como este oficial romano, aproximar-se do Senhor. Talvez pedindo por alguém, ou talvez pedindo por você mesmo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Que nós respondemos na missa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, que entres em minha morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo que nós recebemos vai nos transformando, vai nos renovando, vai nos dando força para seguir em frente.
vai nos dando força para seguir em frente. Eu vi esta frase esses dias do professor Adalto, do curso do Counseling, sobre aconselhamento que eu estou fazendo, e ele colocou isso: por que isso comigo? Às vezes nós nos perguntamos, né? Por que isso comigo? Por que isso me aconteceu? Por que essa doença? Mas nós não devemos perguntar por que isso comigo, mas qual o significado disso na minha vida? O que eu posso aprender com isso? Porque o sofrimento faz parte. Felicidade completa só no céu, irmãos. É ilusória essa felicidade completa. O que eu posso, qual o significado disso na minha vida? O que eu posso aprender com isso? Hoje o oficial romano nos ensina a humildade, que não é o nosso cargo, não é a nossa posição, que nos faz mais, melhores ou piores do que os outros. Mas é reconhecer que eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda. Senhor, entre, Senhor, eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha casa. Eu tenho subordinados, tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a ele vem, faz isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse: na verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Ele não falou isso aos fariseus, os homens da lei, os saduceus, mas a um oficial romano, um pagão, porque ele demonstrou fé. Renove hoje a sua fé e o seu compromisso com Deus. Deus abençoe. Quero convidar a você a rezar comigo, neste momento, a oração de São Patrício, uma oração propícia para este tempo em que estamos vivendo, que diz assim: levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício e de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação.
que desça sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, a bênção do Deus que é todo-poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que esta oração está no livro O Poder da Oração Sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Meu livro é um dos livros que eu escrevi. Este livro que também nos ajuda à retomada, a ressignificar a vida, a meditar sobre a história de Jabes, um personagem bíblico que a gente quase não conhece. Fica a dica aí do livro. E esta oração está a partir da página 102 deste livro. Lembrando também, você que me segue aqui no YouTube, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, deixe uma curtida, compartilhe, mande para mais pessoas, para que possamos levar esta evangelização de um Cristo vivo e vivido a todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe. Que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.